galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aulinha aí de uma revisão a respeito das concentrações das soluções. Então lembrando que toda solução é uma mistura homogênea formada pelo soluto, que está em menor proporção, aquele que foi dissolvido, nós usamos o índice 1 para ele, e o solvente, que é a substância que está em maior proporção, nós usamos o índice 2 para esse solvente. A mistura do soluto com o solvente forma a nossa solução e nós usamos o índice S para chamar a atenção que se trata da solução. Um exemplo que eu coloquei aqui para nós fazermos alguns cálculos foi uma solução com 20 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em 500 ml de água. Essa solução, então, de hidróxido de sódio em água, nós vamos calcular algumas concentrações para ela. Foram dados, lá da tabela periódica, que as massas atômicas do sódio, 23, massa do oxigênio, 16, massa do hidrogênio, 1. Tudo isso em gramas por mol, que é a unidade de massa molar, massa de 1 mol. Muito bem. Vamos calcular então em primeiro a concentração comum. A concentração comum é dada por esta fórmula. C é igual a massa de soluto dividido pelo volume de solução. A sua unidade é dada em gramas por litro. Vamos substituir os dados do nosso enunciado. A massa de soluto que foi dada, 20 gramas de NaOH. Então, 20 gramas corresponde a N1. E percebam que o volume de solução que vai ser preparado é o volume de 500 ml. Volume de solução. Claro, 500 ml nós temos que converter para litro para trabalhar na unidade de concentração comum. 500 ml equivale a 0,5 litros. Meio litro. Porque sabemos que em cada litro eu tenho 1000 ml. Substituindo os dados, então, nós teremos 20 gramas do nosso soluto dividido por meio litro de solução. E chegamos, então, na concentração de 40 gramas para cada litro de solução, em concentração comum. Ok. Vamos calcular uma segunda concentração muito importante. A concentração molar em mol por litro. A concentração em quantidade de matéria. A concentração molar é representada por esses colchetes, onde eu coloco a fórmula da substância aqui dentro. Nesse caso, a minha substância é o NaOH. Então a concentração molar de NaOH está representada aqui. Colchetes, a fórmula da substância aqui dentro. Qual é a expressão matemática? É a quantidade de matéria de soluto, N1, dividido pelo volume de solução. E a unidade que eu trabalho é mol por litro. Muito bem. Eu sei que a quantidade de matéria N1 é dada pela massa em gramas da substância dividido pela sua massa molar, que é a massa que eu obtenho a partir do cálculo das massas que são me dadas pela tabela periódica a partir da fórmula. Eu posso substituir esta quantidade de matéria nesta relação e obter que a concentração molar em mol por litro de NaOH pode ser descrita como a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume de solução. Eu consegui isso simplesmente substituindo a expressão da quantidade de matéria por massa dividido por massa molar. Ok, vamos substituir os dados do nosso enunciado. A massa de soluto foi dada 20 gramas. A massa molar do nosso soluto, do NaOH, eu preciso calcular a partir da fórmula do NaOH.
Então, como que eu vou fazer isso? A massa molar do nosso soluto NaOH vem a partir da fórmula NaOH. Eu tenho um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. Portanto, vou fazer uma somatória. Eu tenho um sódio, cada sódio tem uma massa de 23 gramas por mol, 1 vezes 23, mais eu tenho um oxigênio na fórmula, cada oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas por mol, então 1 vezes 16. Finalmente, eu tenho um hidrogênio, e cada hidrogênio tem uma massa molar de 1 grama por mol. Então, 1 vezes 1. Resolvendo a minha expressão, eu chego em 40 gramas para cada mol. Isto feito, meu próximo passo, então, é substituir a massa molar que eu calculei aqui embaixo na minha fórmula. 40 vezes o volume de solução corresponde a quanto? Meio litro, porque a unidade da concentração molar é em mol por litro. Então, aqui embaixo eu coloco 0,5. Fazendo minhas contas, 20 dividido por 40 vezes 0,5 é igual a 20. 40 vezes 0,5 corresponde a 20. 20 dividido por 20, eu chego então em 1 mol por litro. Ok? Bastante simples esse cálculo. Vamos calcular agora um outro tipo de concentração, que é o título e percentual em massa. Título e percentual em massa. Lembrando que o nosso título em massa corresponde à massa de soluto dividido pela massa de solução. Que é a mesma coisa que dizer que é a massa de soluto dividido pela massa do soluto mais a massa de solvente. A massa de solução, eu tenho que somar a massa de todo mundo, tanto do soluto quanto do solvente. Vamos lá. Lembrando que nós estamos trabalhando com água. Quando trabalhamos com água, sabemos que a densidade da água é de 1 grama para cada centímetro cúbico. Isso significa que se eu pegar 1000 centímetros cúbicos de água, eu tenho 1000 gramas de água. A proporção é de 1 para 1. Se eu pego 1 grama de água, corresponde a 1 centímetro cúbico, ou 1 mililitro. Se eu pegar 1 litro de água, que tem 1000 centímetros cúbicos, que tem 1000 ml, eu tenho 1000 gramas de água, que corresponde a 1 quilo de água. Então, a proporção em volume e massa para a água é sempre de 1 para 1. Se eu peguei 500 ml de água, significa que eu tenho 500 gramas de água nesta quantidade, em massa. Portanto, a massa dissolvente que nós estamos usando aqui é de 500 gramas. Vamos substituir a nossa fórmula do título em massa, então. Qual é a massa do nosso soluto? Ora, eu coloquei 20 gramas do nosso amiguinho hidróxido de sódio. Então, 20. Dividido por massa do soluto mais a massa do solvente. É a massa da solução. Somou os dois. A massa do soluto é o hidróxido de sódio, 20 gramas. Mais a massa do meu solvente, que é a água, eu tenho 500 gramas. Percebam que eu tenho que trabalhar sempre com as unidades que são iguais, tanto em cima quanto embaixo. Porque o título em massa sempre vai me fornecer um número decimal. E é um número adimensional, não tem unidade. Ou seja, eu terei então 20 dividido por 520. Fazendo essa divisão de 20 por 520, chegamos em 0,0385 de título em massa.
Para calcular a porcentagem, né? A porcentagem em massa, eu vou fazer o que então? A porcentagem em massa é representada por essa expressão. Porcentagem em massa, eu coloco aqui um porcento, será sempre o quê? 100 vezes o título em massa. E isso vai me gerar o quê? Uma porcentagem. Logo, a porcentagem em massa vai ser igual a 100 vezes o título em massa que eu já obtive nesse cálculo anterior, 0,0385. Então eu chego em 3,85% em massa. Cálculos bastante simples, matemática bastante simples. Eu só tenho que tomar cuidado em entender qual é a concentração que nós estamos querendo trabalhar nesse cálculo, né? Eu vou fazer uma pequena pausa para que eu possa preparar essa outra lousa e para que vocês possam então acompanhar o cálculo de outras concentrações envolvendo o mesmo enunciado. Beleza? É só um minuto e já volto já. Bora, galerinha. Retomando aí os nossos cálculos de concentração. Então, para o mesmo enunciado, faltou aqui o cálculo de uma concentração chamada ppm, que representa então parte por milhão. Essa concentração me indica quantas partes de soluto eu tenho em 1 milhão de partes de solução. Em que unidade? Nesse caso nós não temos uma unidade, podemos trabalhar com qualquer unidade que você queira. Podemos trabalhar com unidade de parte por milhão em massa, parte por milhão em volume. Então, no nosso exemplo, foi colocado as informações do enunciado em massa. Então, o que ele me disse no enunciado? Que nós pegamos 20 gramas de hidróxido de sódio e colocamos em 500 gramas de água. Lembrem que a proporção para massa e volume de água, em termos numéricos, é a mesma. Então, vejam que do enunciado, eu vou procurar sempre montar uma regra de 3 para calcular parte por milhão. O enunciado me disse que em 520 gramas de solução, eu coloquei uma quantidade de soluto do hidróxido de sódio de 20 gramas. Ou seja, 20 gramas de soluto. Esta quantidade de soluto que eu tenho em 520 gramas de solução em massa. Percebam então que na proporção para 1 milhão em ppm, se eu tiver 1 milhão de partes, ou seja, 1 milhão de gramas de solução, qual será a quantidade em gramas de soluto que eu terei nesta quantidade? Então, este X já me fornece direto a concentração em ppm. Estou associando, então, a informação do enunciado e convertendo-a numa proporção que representa parte por milhão. Multiplico em cruz esses fatores. X vezes 520 me dá 520x é igual a 1 milhão vezes 20. 1 milhão vezes 20. Muito bem, o x está multiplicando do lado aqui esquerdo. Se ele está multiplicando, para eu isolá-lo, porque ele é minha incógnita, vou passar então esse termo 520 dividindo aqui embaixo. Então, x será igual a 1 milhão vezes 20 dividido por 520. Fazendo os nossos cálculos, nós chegaremos em 3.000, na verdade 30.000, né? Eu já fiz essa continha prévia, então nós chegamos em 38.461,5 partes por milhão. Está aí então a nossa concentração em parte por milhão. Esse número não é um número muito bonitinho de você trabalhar, 38.461
É um número grande, não é? Então é por isso que a nossa unidade de parte por milhão, essa concentração, ela é mais utilizada quando eu tenho quantidades de soluto muito pequenas dentro de uma quantidade de solvente grande. Justamente por fornecer resultados que representam números muito pequenos, 0,000000004 na concentração comum, por exemplo, em gramas por litro, usando essa concentração em ppm, ela me fornece números que são mais razoáveis de se praticar. Ok? Tem mais uma concentração importante para nós relembrarmos, que é a concentração em quantidade de matéria por quilograma de solvente, a concentração molar. A concentração molar, representada pela letra W, é dada pela quantidade de matéria de soluto, NU, dividido pela massa de solvente, em quilograma. Então a unidade é mol por quilograma de solvente. Sabemos que a quantidade de matéria é dada pela massa dividido pela massa molar. E se eu substituir a massa dividido pela massa molar, nesse termo N1, eu terei massa de soluto dividido pela massa molar de soluto vezes a massa de solvente, M2, em quilograma. Vamos substituir os dados e vamos chegar então que a massa de soluto, que nos foi dada 20 gramas, dividido pela massa molar do soluto, que nós já calculamos lá atrás e sabemos que é 40 gramas por mol, vezes a massa do nosso solvente. Nós colocamos então 500 ml de solvente, que corresponde então a 500 gramas. Sei que 500 gramas equivale a meio quilograma de água. Portanto, aqui embaixo eu substituo 0,5. Prosseguindo nos cálculos, nós temos em cima 20, dividido por 40 vezes 0,5, 20. E chegamos então em 1 mol por quilograma, que é a unidade da concentração molar. Ok, galerinha? Espero que eu tenha colaborado aí para vocês darem uma revisão e na próxima aulinha nós vamos falar um pouquinho mais, também fazer uma revisão a respeito da diluição lá das soluções. Tudo bem? Abração para todos, fiquem com Deus.